cada vez maiores. Não pare nos menores. E não pare num só, em dois só. Não. Que vocês tenham todos, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Até eu diria que você tenha hoje, mais do que ontem, os dons. O uso dos dons. O experimentar os dons. Mas não tanto como amanhã. Vou repetir. Que você tenha mais do que ontem, mas não tanto como amanhã, porque amanhã você vai ter mais. E quando chegar o amanhã, você vai dizer que você tem mais do que ontem, mas não tem tanto como amanhã, porque amanhã você vai ter mais conhecimento, experiência, experimentar os dons espirituais. Meus irmãos, é preciso que nós vivamos assim. Até eu quase que disse, era preciso que nós vivêssemos assim. Mas não, eu preciso dizer, é preciso que nós vivamos assim, no presente e afirmativo. É pena que a gente não tenha vivido assim. Daí a tentação de dizer, era preciso que nós vivêssemos assim. Mas agora eu afirmo, é preciso que nós vivamos assim. O Senhor quer. E eu digo, não é apenas para a gente se engrandecer e engordar dos dons espirituais, não. Porque você vai ver que é justamente o contrário. Na hora que você experimentar os dons espirituais e cada vez mais, e usá-los, e usá-los, e usá-los, você vai ser de tal maneira sugado, que você não vai ficar cheio de si. Ao contrário, não precisa ter esse receio, não. Você não vai ficar senhor de si, achando que é o importante. Não, ao contrário. Você vai ver que ter, possuir e usar os dons do Espírito Santo, os carismas, é um sacrifício. É um problema na nossa vida. É um santo problema, mas é um problema na nossa vida. Por quê? Porque o mundo está necessitado. Agora eu falo ao contrário. O mundo está seco. O mundo está seco. Seco de Deus. Seco de espiritual. E daí seco de amor, seco de paz, seco de alegria, seco de bondade, desses frutos todos que vocês estão vendo nas camisetas dos nossos, e você poderá ter também, que são os frutos do Espírito Santo. De amor, de alegria, de paz, de fidelidade, de bondade, de paciência, de mansidão. Até você pode pegar o que você mais precisa, né? Talvez eu vá ver aí gente usando 2, 3 camisetas, uma de um lado, outra de outro, e outra até aqui assim. Vai vestir-se com paz na frente, precisa de muita paz, mas também precisa de muita paciência lá atrás, de mansidão do lado de cá, e bondade do lado de cá, porque precisa. O mundo está carente e por isso seco disso tudo. E mais ainda, o mundo está precisando de cura, de libertação, de fé, de esperança. O mundo está sem esperança e o mundo está sem amor. As pessoas andam cambaleando e por isso, onde há dom de Deus, onde há dom do Espírito Santo, elas vêm como a abelha no mel. E elas nos sugam. E a própria realidade do ambiente nos suga. Eu sinto isso em mim. É isso que o Senhor está querendo. Aspirai aos dons superiores. E aspirai cada vez mais. Não tenha receio. É palavra de ordem. Saltem agora para o começo do capítulo 14. Aí vai aparecer de novo o aspirai. Mas começa assim. Empenhai-vos em procurar a caridade. Porque no capítulo 13, como você sabe, São Paulo fala do carisma superior por excelência. Do dom maior por excelência, que é o amor. Mas terminando de falar a respeito do amor, da caridade,
São Paulo já começa assim, e você sabe que naquele tempo não havia capítulos e versículos. Portanto, logo depois de dizer isso, Paulo já diz: empenhai-vos em procurar a caridade. Gente, deve ser um empenho, é preciso que seja um empenho, e você sabe o que é empenho? Procurar a caridade, procurar o amor. Mas vem logo em seguida: aspirai igualmente, não é assim que está na sua Bíblia? E esse igualmente diz tudo: aspirai igualmente aos dons espirituais. Aspirai igualmente, tanto quanto é preciso empenhar-se. E aí está novamente o imperativo, do qual explicou muito bem, a respeito do qual explicou muito bem o Padre Léo. É Deus dando uma palavra de ordem, Ele que é o Senhor, está dando essa ordem: empenhai-vos em procurar a caridade, aspirai igualmente, portanto na mesma medida, aspirai igualmente os dons espirituais. Eu diria, é como uma balança, aquelas balanças antigas, de 2 pratos. Vocês precisam empenhar-se em procurar a caridade. E vocês precisam igualmente empenhar-se em procurar os dons espirituais. Está me entendendo? Eu volto a frisar aquilo que o Padre Léo disse. Gente, o mundo está morrendo. E muita gente na igreja, muitos de nós na igreja, estamos morrendo porque não estamos obedecendo a palavra de ordem do Senhor, aquele que pode imperar e usar o imperativo. Porque o Senhor não mandou à toa, não foi para nós nos sentirmos os tais, o milagreiro. Eu sei que se pensa muito assim na igreja, mas não é, bem ao contrário, corresponde a uma necessidade. Gente, a coisa está assim, porque nós cristãos, porque nós na igreja, não temos cumprido essa ordem do Senhor. O mundo está passando sede, o mundo está passando fome. E nós existimos para Ele. A igreja existe para o mundo. A igreja não é do mundo, mas ela existe para o mundo. Eu diria, ela existe para dar água ao mundo. Ela existe para dar alimento ao mundo. Ela diz, a igreja existe para dar esperança ao mundo, para dar amor ao mundo, para dar horizonte, perspectiva para o mundo. A igreja existe para isso. Mas se nós, igreja, não cumprimos a ordem do Senhor e não nos empenhamos em buscar os dons espirituais, veja, empenho quer dizer empenho, e aí é empenhai-vos, é todos vós empenhai-vos em buscar igualmente os dons espirituais. Está dito, e acabou, só que acrescenta, mas sobretudo ao de profecia. Portanto, o dom que deve ser mais buscado depois da caridade é o dom de profecia, que eu sinto vontade e necessidade de falar mais ainda a respeito do dom de línguas, mas a esse respeito eu quero falar baseado no que está aqui, capítulo 14. E logo vem o versículo 2, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Esse versículo tapa a boca de não sei quantos ignorantes, que vivem criticando o dom de línguas e criticando a prática do dom de línguas, só porque não leu um versículozinho da Bíblia, que é 1 Coríntios 14, versículo 2. Aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Porque diz, para que esse negócio de ficar orando em línguas? Ninguém entende, não entende mesmo. Eu até gosto de dizer, a conversa não chegou na cozinha. A conversa não chegou na cozinha, porque no dom de línguas, a conversa é com Deus, gente. E aí que está o bonito, você não precisa se preocupar em falar com as pessoas.
E daí não precisa se preocupar em falar bonito. Você não precisa se preocupar em buscar conceitos e preparar as frases e efeitos de linguagem e efeitos de oratória para convencer o Senhor. Não, simplesmente você se deixa, você se entrega nas mãos do Senhor. E o Senhor fala em você. Você é como um violino nas mãos do Senhor. Ou como um violão também nas mãos do Senhor. Dá o violão ali. Porque o violão, ele sozinho é mudo. Mas o violão precisa. Segura você, porque com o microfone dá a viradinha lá para mim. É desse jeitinho. O violão precisa se pôr à minha disposição. E fazer tudo. E fazer tudo. Então, até pôr o violão aqui na posição. Onde é que eu estou tocando? Onde é que eu estou tocando? Estou tocando no violão. Por que que o som sai? Porque eu toco, mas o violão tem som. Toca alguma coisa aí você sabe tocar. Violão e violonista formam uma coisa só. O violão se entrega totalmente. Totalmente. Porque se o violão quisesse ele fazer as coisas dele, que desastre, meu Deus do céu. Para de tocar você. Para de tocar. Pode tirar a mão. Pode tirar a mão. Toca, violão. Toca. Toca. Eu estou querendo te ouvir, violão. Puxa, mas você não é um violão. Até de marca. Tá, olha a madeira do violão. Olha o bojo do violão. Toca, violão. Não é? Mas agora, toca, violão. Não, toca, violão. Sem o violão, toca. Adianta. Por mais gordinho que ele seja, não tem jeito, não vibra. Mas agora se unem os dois. Violão e violonista. Dá um dó para mim. Com sétima. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E, gente, até aconteceu uma coisa lindíssima, que na hora que o violão começou a tocar no tom que eu pedi, a orquestra inteira imediatamente entrou. Verdade ou não é? É assim com o dom de línguas. Eu podia dizer, na hora que alguém se entrega como violão ao Senhor e deixa o Espírito Santo nos tocar, gente, nessa hora acontece uma aliança entre aquela pessoazinha que está cantando, orando em línguas, e o universo humano e o universo divino. Tudo que há nesse universo material construído, inclusive os astros, as estrelas, vibram, gente. Porque quem criou tudo isso foi o Espírito Santo. Ele é o Criador, Ele é a vida. E a vida está nesses astros todos, inclusive a exatidão deles girando. É por causa da presença e por causa da ação do Espírito. A exatidão, eles são mais exatos do que o melhor dos relógios. E que bom que é assim. Que terrível se não fosse assim. Os astros, as estrelas, os planetas, os cometas estariam se encontrando e se destruindo um ao outro, mas porque eles são exatos. Esses astros enormes, correndo numa velocidade descomunal, que a gente nem pode imaginar a velocidade desses astros todos. Olha o bonitinho do violão.
Só porque um violãozinho está tocando, o universo inteiro está vibrando. Quando a gente ora em línguas, gente, o universo vibra, porque é o Espírito Santo. O violonista está aí, querendo fazer vibrar o universo. E essa terra e essa humanidade está tão mal por falta dessa vibração divina que vem do Espírito Santo, mas que ao mesmo tempo é uma vibração natural, uma vibração humana, é uma vibração matéria, para atingir pessoas, para atingir situações, para atingir sociedade, para atingir família, para atingir as dimensões desse mundo do meu Deus. Tudo precisaria estar vibrando na sintonia de Deus, na sintonia do divino. Então, que é a sintonia de amor, que é a sintonia de paz, que é a sintonia de alegria. E por isso, onde há amor, paz e alegria, é a melhor explicação de felicidade. Uma pessoa que tem amor, que tem paz e tem alegria, tem felicidade. O mundo precisa e o mundo anseia vibrar assim, mas para que o mundo possa vibrar assim, a humanidade anseia vibrar assim, mas para que a humanidade vibre assim, é preciso que haja filhos de Deus, cristãos, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, orando e cantando em línguas. O dom de línguas não é uma bobagem, não é uma bobagem. Se calem os ignorantes da própria ignorância. Aquilo que você ignora, não ouse falar disso. Aquilo que você não experimentou, você não tem o direito de falar. Muito menos de recriminar, muito menos de proibir, muito menos de impedir. Você fica 10 vezes mais ignorante. Não ouse tocar naquilo que você ignora. Mas é impressionante, depois que você experimenta, tudo muda, nem precisa mais explicação. Nem precisa mais explicação. Porque você experimentou. Gente, o universo está vibrando. Aliás, ele anseia por vibrar. O nosso mundo é tão duro. É tão duro. Por falta de vibração. Porque se há vibração, a coisa vai amolecendo. Experimenta você ficar vibrando. Experimenta. Você logo amolece. Amolece. Um ferro, um metal, vibra. Ele amolece, não tem por onde. O mundo está duro, tremendamente duro, por falta dessa vibração do divino. Eu sei que muita gente nos acha esquisito, porque oramos em línguas, porque cantamos em línguas, porque ousamos usar os dons do Espírito Santo. Mas não, isso não é ser anormal, isso é ser normal. E veja, nós temos que crescer muito ainda em normalidade. A nossa normalidade, gente, era estar vibrando continuamente na sintonia do Espírito, de maneira que todos os dons do Espírito fluíssem em nós. Os 9 dons que estão aqui em 1 Coríntios 12, que eu não li, porque só tinha que falar sobre isso. Uma vez que é uma ordem, aspirai aos dons espirituais, empenhai-vos. O empenho que Einstein teve, nós temos que ter. O empenho que Sabin teve, nós temos que ter. Eu e você precisamos empenhar-nos a ter, possuir e usar, e saber usar e aplicar os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Porque, gente, é muito mais do que a vacina contra a poliomielite que o Sabin descobriu. É muito mais. Eu sei que nós precisávamos também. E na descoberta, na inspiração e na condução do Sabin e do Einstein e dos outros sábios e artistas, estava o Espírito Santo, estava.
Mas quando nós tocamos os dons mesmo espirituais, é muito mais. Nós podemos mudar a situação do mundo. É que falta gente. Nós precisaríamos de muito mais vibradores, estarem vibrando estando vibrando na sintonia do Espírito, a partir do dom de línguas. Ele é a porta para todos os outros dons. E por que isso? Por causa desse versículozinho aqui. O que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Dá licença. Ele não fala aos homens. Não fala. Deixa eu dizer, de certa maneira, até a gente dá as costas aos homens. As distrações possíveis com as pessoas. Ele dá as costas. Nem para ver. Não é que a gente se desligue, mas agora eu preciso me aplicar inteiramente em Deus. Mas só que acontece uma coisa maravilhosa. Na hora que nós nos aplicamos totalmente em Deus, nós vibramos com a mesma vibração do divino. Então de nós saem emanações, gente, porque eu estou vibrando na vibração do divino. De nós saem emanações que atingem os outros. É que nós pensamos que precisamos estar lá, e olhando, e rindo, e tocando, né? Para poder fazer alguma coisa para as pessoas, claro. E muitas vezes as pessoas vão precisar disso. E até para você ter força, para depois ser sugado pelas pessoas. Pode pegar tudo que você está precisando. Pode pegar tudo que você está precisando. Verdade, não é verdade? Pode pegar. Sem medo, eu sou tão pouco, mas o Espírito, Ele é muito em mim. Ele é muito em mim. Mas você depois vai ter capacidade de se dar e ser sugado pelos outros, se você se põe em sintonia com meu Deus. Em sintonia com meu Deus. E qual é a melhor maneira? A maneira mestra, a maneira que Deus criou, não aquela que nós inventamos, para entrar em sintonia com meu Deus. É o dom de línguas. Nós cristãos, gente, temos algo muito maior, que não nos leva simplesmente a uma concentração, não, que não nos leva unicamente a nos voltarmos para nós mesmos, não, a entrar no próprio universo. O que é o nosso próprio universo? Não é nada, é zero, é como na informática, 0 e 1, é zero. O cristão é chamado a esta posição, ou ajoelhado, ou em pé, mas a esta posição, é a vibração da oração em línguas, porque aquele que é capaz de imperar, aquele que tem o direito de imperar, já imperou. Quando é que nós vamos escutar a voz de Deus e largar de escutar as vozes do mundo? Quando é que nós vamos deixar de querer agradar o mundo para agradar a Deus? Gente, nós cristãos temos que criar juízo, nós católicos temos que criar juízo, nós religiosos, nós padres temos que criar juízo e obedecer àquele que é capaz, aquele que tem o poder, aquele que tem autoridade para imperar. E ele falou no imperativo: empenhai-vos em procurar aos dons espirituais. Empenhai-vos, aspirai. Por quê? Porque aquele que fala em línguas fala a Deus e não aos homens. Haverá um momento de falar aos homens, de se doar aos homens, como Madre Teresa.
Mas para eu poder me doar aos homens, às criaturas humanas, eu preciso vibrar em Deus. E não há coisa mais linda do que eu, obedecendo a Deus, orar nessa linguagem, que aliás é chamada também de linguagem dos anjos. Portanto, se a Bíblia diz que a linguagem dos anjos é para a gente entender, eu acho que isso é real, é verdadeiro. É a linguagem que se fala no céu, é a maneira de se comunicar no céu, porque lá eles não precisam de uma língua, é a maneira deles se comunicarem, é vibrando em Deus, na sintonia de Deus, que eles se intercomunicam. Interessante, porque as cordas do violão, do baixo, etc., elas se intercomunicam. Elas se intercomunicam. Porque elas estão afinadas. Desafinados do meu Brasil e do mundo, temos que nos afinar em Deus. Porque depois você vai para a vida. Meu Deus, é uma desafinação só, né? A gente fala tudo aquilo que não devia falar. A gente faz tudo que não devia fazer. A gente pensa tudo aquilo que não devia pensar. Verdade ou não é? E a gente pega todos os caminhos que não devia pegar. Por quê? Por falta de sintonia. E a gente mesmo não casa, acaba não tendo harmonia em si mesmo. E por não ter harmonia em si mesmo, não ter paz, porque não estamos afinados em Deus. Qual é o jeito dos católicos e os cristãos todos se afinarem em Deus? É o dom de línguas. Gente, nós somos os maestros do mundo. Nós somos os maestros do mundo. E o mundo precisa ser regido por aqueles que Deus criou para regê-los. Só que nós, infelizmente, os maestros, nos tornamos ignorantes, porque ignoramos as coisas de Deus, os imperativos de Deus, porque achamos, não, isso aí é bobagem, isso é lá dos primeiros cristãos. Isso é lá dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos que entraram no Império Romano, os primeiros cristãos que pegaram a Ásia Menor, pegaram a Grécia, cristianizaram tudo aquilo, chegaram a Roma, que se infiltraram no Império Romano quando o imperador percebeu, até os seus generais, os seus escravos eram cristãos. Isso era coisa lá dos primeiros cristãos, que avançaram também no mundo bárbaro e foram para o lado do que hoje é a Alemanha. Como é que chamava naquele tempo a Alemanha? E foram para o lado dos ângulos, que hoje são os ingleses, os germânicos, né? Foram para a Germânia e atingiram o lado da Germânia, que é o lado da Alemanha, e foram mais longe ainda para o lado dos russos. Meu Deus do céu, o que fizeram os primeiros cristãos? Porque os primeiros cristãos viveram esse negócio que diziam, não, isso é dos primeiros cristãos, isso acabou já na história. Que pena que acabou. Desculpe, é por isso que o mundo está do jeito que está. Porque os maestros não entendem nada das coisas de Deus, de como reger esse mundo no nome de Deus. E é por isso que nós precisamos ceder ao Espírito e orar em línguas, gente, para aquilo que está aqui. Versículo 2, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, e não é para entender, a não ser que recebam outro dom, que se chama o dom de interpretação. Mas nem é para entender. Como eu disse, a conversa não chegou na cozinha, essa conversa é com Deus, não é para os outros. Ninguém o entende, pois fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. É o Espírito. Vai vibrando. Vai vibrando. É o Espírito. É o Espírito. É o Espírito. Daí saem coisas misteriosas, saem coisas maravilhosas sob a ação do Espírito. O que você faz? Você entrega ao Senhor a sua voz. Ah, mas eu não entendo. Não entende mesmo, porque não vem da sua cabeça. Em geral, quando nós falamos, tem muita gente que fala sem saber o que está falando, né?
Mas em geral, quando nós falamos, nós temos as ideias aqui na cabeça, e nós então traduzimos as nossas ideias em palavras, e daí nós emitimos as palavras. Então, os conceitos estão na nossa inteligência, nós transformamos esses conceitos em palavras, tudo muito rápido, graças a Deus. Daí com as pregas vocálicas, como se diz hoje, com a língua, com a boca, com os lábios, com os dentes, nós emitimos as palavras e daí expressamos os conceitos. Só que no dom de línguas é em marcha ré, é o oposto. Eu vou explicar. A gente tem as ideias, portanto tem os conceitos, traduz os conceitos em palavras, pomos em vibração as pregas vocálicas, língua, lábios, soltamos as palavras e daí a coisa sai. Tudo isso que eu estou falando para você é assim. Eu juro que eu estou pensando, né? E os conceitos estão aqui. Eu não estou falando loucura. Só que no dom de línguas é o contrário, é em marcha ré. Nós começamos soltando sons. E aí está o que muita gente não tem coragem. Desculpe, são tão orgulhosos que querem fazer só do jeitinho que eles sabem. Nessa hora eu tenho que deixar de lado a minha inteligência, tenho que deixar de lado os meus conceitos, e eu começo soltando sons. Porque eu fiz isso, porque eu ousei fazer isso. O Espírito Santo pega no golpe. Ele está precisando tanto de gente que se solte assim, que se jogue assim nele. Na hora que alguém se jogou, na hora que alguém se soltou, ele já está pegando. Daí ele põe os conceitos dele, as ideias dele, as vibrações dele. Gente, para transformar, primeiro para fazer disso oração, ora oração de louvor, de adoração, ora oração de súplica, ora oração de intercessão, do jeito que o Espírito quer. E ele sabe o que o Pai está querendo, ele sabe como é que o Pai quer reger este mundo. Então o Espírito ora em nós de acordo com a vontade do Pai. E o Espírito sabe das nossas necessidades e as necessidades do mundo. Então ele ora em nós de acordo com essas necessidades. Mas o mais importante, nos põe em sintonia com o meu Deus. Sim, nos põe em sintonia com o Pai. E claro, para nos pôr em sintonia, o Espírito Santo nos toma. Então nós somos tomados pelo Espírito Santo. E aí expressamos ao Pai aquilo que é da vontade do Pai. E Jesus está aí. É isso que Jesus executa, é isso que Jesus faz. Jesus é o que faz. Jesus é o que executa. E Ele vibra quando nós fazemos assim. Porque daí Ele pode executar. Daí Ele pode salvar o mundo. Daí Ele pode transformar o mundo. Daí o mundo pode ser salvo. Daí o mundo pode ser um mundo novo. Daí a humanidade pode ser uma humanidade nova. Daí a igreja pode ser o sal para esse mundo. Pode ser a luz para esse mundo. Pode ser a unção do óleo para esse mundo. Pode ser o fermento para esse mundo, pode. Mas porque está na vibração de Deus, está me entendendo? O dom de línguas não é uma bobagem. A gente não entende, porque eu disse para vocês, é na marcha ré. A gente começa a soltar os sons. Daí o Espírito Santo mesmo transforma isso nos conceitos dele e não nos nossos. Entendeu? Nos conceitos dele e não nos nossos. Olha que beleza de som. Só os instrumentos não fariam isso, e só os músicos não fariam isso. Verdade ou não é? É nessa interação maravilhosa entre os músicos e os instrumentos. É nessa interação maravilhosa entre o Espírito Santo e os instrumentos que a beleza acontece.
Nós podemos mudar o mundo e, aliás, é a nossa missão mudar o mundo. E eu diria, o beabá, o 0 e 1, como acontece na informática, está justamente na oração em línguas. É ela que sintoniza as coisas, e a partir daí todo o restante acontece. Eu prometo a vocês que eu irei falar sobre o dom de profecia, do qual não falei nada agora, mas deixa eu dizer, a grande profecia para o mundo é esta, e o mundo está aspirando a esta profecia. Qual é o tom isso? Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração e a minha cabeça e a minha vontade. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Isso, escuta aqui, me escute aqui. Gente, em qualquer necessidade, mesmo se você está em depressão, e por estar em depressão, você não tem vontade de nada. Desculpe, muitas vezes a pessoa que está em depressão, a vontade dela é morrer. É isso que dizem as pessoas que estão em depressão. É até mesmo sumir. E se não pode morrer, se não pode sumir, dormir, apagar. Mas mesmo sentindo isso, porque o seu organismo não reage, não é que você seja assim, mas até por uma questão orgânica e psicológica, você não sente vibração em nada. Ora em línguas, sem medo, você não vai sentir nada, não interessa sentir, você não vai entender nada, não interessa entender, você vai estar se afinando com Deus, Deus que é vida, daí Deus que é amor, que é alegria, que é paz. Você reentra em sintonia. Talvez você não tenha culpa de ter entrado em depressão. Foi a vida, foi a desafinação do mundo que levou você a esse estado. Mas a solução está nisso. E a partir da depressão, que é a coisa mais terrível que nós temos hoje, a solução está no dom de línguas. O adultério do seu marido, ora em línguas por ele. Você sozinha no seu leito, ou enquanto você arruma a cama, que sabe, com lágrimas, porque sabe que ele é um adúltero, rega com lágrimas e ao mesmo tempo vibra com oração em línguas. Também o quarto e a cama do seu filho e da sua filha, que lhe dá o maior trabalho. Também sobre o seu pai, sobre a sua mãe. Está me entendendo? Sobre um doente, sobre uma situação humanamente impossível. Ore em línguas, porque você fez a marcha ré, você solta apenas os sons, parece uns sons tolos que você está emitindo, mas você tem a ousadia de ser tolo diante do Senhor. Daí o Espírito Santo pega e faz a marcha ré, logo ele coloca ali os conceitos dele. Mas não sei o que estou inventando isso, é São Paulo dizendo, porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas ele fala a Deus. Ninguém o entende porque fala coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Quer mais do que isso? Falar coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Ora em línguas, na situação econômica, na situação de desemprego. Porque também, se não se mudar a situação externa, muda você, muda a sua cabeça, muda os seus sentimentos, muda as suas emoções, muda a sua vontade, muda a sua vida. E mudando você, daí o restante de tudo começa a se mudar, tudo começa dentro de você. O cardeal Sinens, que se chamava Leo Joseph Sinens, era Leo, por isso que ela era bom, né? Leo Joseph Sinens, Leo José Sinens, da Bélgica. Ele foi o grande homem usado pelo Espírito Santo no concílio para guiar a igreja, para guiar o concílio, para a questão dos carismas, porque já havia toda uma linha preparada para o concílio, que nem ia tocar nos carismas do Espírito Santo, porque tinha tanta
tanto assunto para tratar. Mas Deus usou o cardeal Sinens para dar uma guinada. E ele foi o que fez a igreja novamente voltar os seus olhos para os carismas do Espírito Santo. Depois que acabou o concílio, ele viu surgir de repente os carismas pelos quais ele lutou durante o concílio. Ele viu acontecendo. Daí ele ficou questionado, porque ele conhecia na Bíblia, mas ele nunca tinha visto. Então o que ele fez? Ele sabia de comunidades carismáticas nos Estados Unidos, porque começaram lá e rapidamente se espalharam pelo mundo. Ele não queria ver apenas aqueles que tinham vindo de lá. Não, ele queria ver lá na fábrica, lá na origem. E foi para os Estados Unidos. Apenas com o clergymanzinho deles, porque todo americano, o padre americano, veste aquele clergyman preto, etc. Muito correto. Chegou lá na comunidade e disse: eu sou o padre José, Father Joseph, que eu queria passar uns dias aqui com vocês, para participar disso que vocês... pois não, padre José, bem-vindo, welcome. E lá entrou o padre José e tal, e viveu com eles uma semana, foi ficando segunda semana, e terceira semana, e foi mês, gente, vivendo tudo da comunidade. Ia lá para os grupos de oração, escutando tudo, vendo tudo. Chegou um dia que ele foi para o meio do grupo de oração e disse: gente, rezem por mim, para eu receber isso que vocês, mais do que falar, vocês vivem o batismo no Espírito Santo. Rezem por mim, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Depois disso, eu também quero orar como vocês oram. É isso, orar em línguas. Eu quero também orar em línguas como vocês. E oraram, e o padre José, né, orou em línguas e viveu com eles. Ia para fazer evangelização na rua, na praça, participou dos encontros, conversava com as pessoas. E o pessoal percebeu que aquele padre José era muito inteligente, muito experimentado, muito douto e tal. Está meio esquisito esse padre José, quem será? Até que surgiu alguém e disse: cardeal Sinens, que está fazendo o senhor aqui? Mas que... Eles não diga já não para eles. Já eu vou dizer. Daí ele não podia se esconder mais, né? Ele explicou: eu sou José mesmo, e sou o padre José. Eu só sou cardeal porque eu sou o padre José. Eu precisava experimentar isso e ter tudo isso. E vinha a fonte. Agora eu posso e preciso dizer a vocês: eu sou o cardeal Léo Joseph Sinens. O pessoal caiu das nuvens, né? Meu Deus do céu. Mas já tinham feito o que era preciso. Veja, o homem que Deus usou para guiar a igreja. Gente, nós somos a igreja. Somos a igreja. Não é apenas a hierarquia. Nós padres, os nossos bispos, os nossos cardeais e o Papa que são a igreja. Não, nós somos a igreja. Eles são os que nos conduzem, os nossos pastores, colocados por Deus para isso. Mas nós, igreja, precisamos de uma guinada, precisamos. E para isso, nós precisamos da simplicidade do padre José. O dom de línguas é assim, ele entra, ele é como azeite puro. Por isso ele é o menor. E você precisa dar abertura, para que ele entre pelos seus poros, e a partir daí, transforme você. Se você não orava em línguas ainda, aproveita a chance agora. Não é difícil, é como uma criança, é um balbuciar de criança. Você põe a sua língua, os seus lábios, a sua boca a vibrar, sons, não interessa, não fique perguntando: mas o que é isso? Não, põe em vibração.
O Espírito Santo vai transformar isso do jeito que Ele quer. Mas o mais lindo, Ele vai pôr aí os conceitos dEle. A gente que tem um linguajar bonito, muito mais bonito do que esse que eu estou. E outros não, você fica só numa palavrinha que não sai disso. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz, tanto fez. O que interessa é que a matéria-prima que você entrega ao Espírito Santo, Ele toma e Ele usa para colocar os conceitos dEle. Daí você estará dizendo para Deus e para o mundo coisas misteriosas sob a ação do Espírito. Zé, porque a gente chama também as Maria José de Zé, né? Como na minha casa, eu tenho uma irmã Maria José, que a gente chama de Zé. A Zé. Zé. Zé masculinos e Zé femininos. E também, com meu respeito, Padre Zé. Solte. E fique só Zé. Fique só Zé. Agora solta a sua voz, nem é cantando. Tira o teclado. Solta os sons, falando. Solta a voz. O som que sair. Ouse. Solta a sua voz. Vibra esses lábios. Solta esses sons. Põe as pregas vocálicas a funcionar. Você que dá a matéria-prima. Daí o Espírito Santo põe os conceitos. Mas o som é que você que oferece. É você que oferece os sons. Isso, vai soltando. Vai soltando. Louvado seja Deus. Parece uma tolice, mas não é. O Espírito Santo já está pondo aí o conceito dele. Nos Zés que somos nós. Somos um Zé ninguém. Mas o Espírito Santo nos toma. E mais é ninguém ainda esse nosso linguajar. Mas o Espírito Santo põe nele os conceitos dele. Os projetos dele. Que sintonizam perfeitamente com o plano do Pai. O projeto do Pai. A regência do Pai. Nós já estamos trazendo uma vibração nova para o mundo e nós queremos que mais gente vibre assim, vibre assim, vibre assim, vibre assim. Agora a orquestra nos ajuda, entra naquele tom. Surya Maria Lavaria Laria Kondaramani Allah Barandani Allah Baria Kendaramani Allah Bari. Vai no seu instrumento, seja ele qual for. Pode ser que seja um violino. Pode ser que você seja apenas um bombo. Um flautim. Vai no seu instrumento. Vibra do seu jeito. A beleza é que o Espírito Santo toma esse seu som e ele põe aí o seu conceito e faz conosco uma sinfonia. E essa sinfonia precisa tomar o universo, ir tomando a igreja, ir tomando a igreja, ir tomando a igreja, ir tomando a igreja. Mais gente precisa ir sendo tomada por essa musicalidade e essa sinfonia e essa sintonia, para fazer com que o mundo também sintonize e vibre e o mundo entre nessa única e maravilhosa sinfonia, onde há também dissonâncias, sim, há dissonâncias, há tempos diferentes, há ritmos diferentes. Mas é uma maravilhosa sinfonia. O mundo precisa e Deus quer, e nós somos os artífices disso. Sim, nós estamos aí nesta partitura, você está nesta partitura.
e tem a sua parte que é só sua, e ninguém mais vai poder fazer a parte que lhe pertence. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. A nossa insignificância está aqui, Senhor. Obrigado porque podemos apresentar ao mundo esta profecia. Sim, meu Deus e meu Senhor, e essa profecia vai pegar o mundo, e essa sinfonia e essa sintonia vai transformar o mundo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pela humanidade nova, obrigado pela sociedade nova, obrigado pelo mundo novo, obrigado pela igreja nova, obrigado pela vida religiosa nova, obrigado, Senhor, pelos movimentos eclesiais novos, obrigado, Senhor, pelas comunidades novas, obrigado, Senhor, pelos fiéis cristãos novos, obrigado, Senhor, pelos homens e mulheres novos, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E tudo começa com a vibração, aquela vibração com que começou o universo começou com essa vibração, a vibração do Ruá, porque o Espírito pairava sobre o caos. Sim, é esta vibração do Espírito que precisa hoje vir sobre o caos em que está o mundo. O caos do mundo está esperando esta vibração, sim, do Ruá, do Espírito que paira sobre esse caos todos, para fazê-lo ordem, para fazê-lo beleza, para fazê-lo harmonia, para fazê-lo alegria, para fazê-lo um mundo novo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Agora eu quero ouvir apenas você. Solta a sua voz, solta a sua voz, vai. Isso, aumenta o som, mais volume na sua voz. A própria igreja precisa ver essa profecia, como o cardeal Léo Joseph Sinens viu. A igreja precisa ver. A igreja precisa ver. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. E essa bênção que o Senhor quer para o mundo, essa bênção que é para nós, e com essa bênção, Senhor, o mundo inteiro vai ser abençoado. Sobre vós, a bênção de serdes bênção para o mundo, bênção que vem desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. As pessoas que estão perdidas estão sendo cercadas pelo Senhor, que quer incutir nelas o seu Espírito Santo. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para